Minhas amigas, meus amigos, brasileiros e brasileiros, o meu abração. Hoje, eu falei para vocês que eu sou doutor em economia, engenharia de finanças, engenharia empresarial, uma série de serventias aí que é a minha profissão para falar com qualquer tipo de docente e de chefe de Estado, tinha de saber. E então agora, como chefe de Estado do Brasil, na condição de peão do meu povo, tenho de mostrar que sei as coisas. Os ministérios 38 aí que foi criado, bandidagem analfabeto do poder. O analfabeto, ele pensa que aumentando gente, ele supre o analfabetismo. Não é assim. Quanto mais gente burra, mais emburrece o país, mais complica a vida do povo, mais burocratiza tudo. E foi o que eles fizeram. Em 15 anos, transformaram o Brasil num monstrengo, sem movimento, 9,8% maior do que a iniciativa privada. Isso se imagina, por exemplo, uma formiga com 1 quilo de cabeça. Como é que o país ia ser movimentado desse jeito? Mesmo que ninguém roubasse, mas as rendas do país se esvaziavam tudo no tamanho da cabeça, no tamanho do Estado. 9, imagine isso. Comecem a fazer continha, porque a ONU, há um ano atrás, ele fez um levantamento na América Latina para saber como é que nós andávamos de QI aí, e chegou à conclusão aqui no Brasil, foi estarrecedor. As nossas crianças aqui não sabem ler, e os nossos doutores são incapazes de raciocínios complexos. Não sabem resolver um problema de Pitágoras. E as gerações de 2003 para cá nem conhecem mais o que é isso. Coisa que eu aprendi no curso primário já. A gente ficava chateado com o professor. E hoje eu abençoo ele. E peço perdão, porque muitas vezes eu desejei mais para o professor quando ele exigia que a gente resolvesse aqueles problemas. Matemática e mais matemática. E depois no ginásio, o latim, com as declinações. Hoje, eu agradeço os professores, eu agradeço aquele sistema de ensino. Porque não tem nada que eu não desembuche. E por isso, como advogado, dentro de pouco tempo, eu descobri que não deveria pegar ação contra pessoas, porque eu era capaz de levar o juiz para onde quisesse. Descobri que não existe justiça. Existe o jogo forense que se joga com retórica. E na retórica era difícil encontrar um adversário. Então, para não sair do fórum lá olhando para o adversário chorando, essas coisas que eu via acontecer com os outros, nunca peguei. A parte contrária era sempre Estado, município, a União, pessoas jurídicas, nunca uma pessoa civil. Nunca fiz uma separação, um divórcio, não entrei nunca na questão familiar. Porque eu não me sentiria bem, eu levaria a questão quando quisesse. Tenho de ser claro agora, eu não dizia isso antes, mas hoje, como magistrado supremo do meu povo, eu tenho de ser por fora o que eu sou por dentro. Absolutamente exposto, porque eu sou a cara da minha nação. Então, saiu hoje ali a estatística da bandidagem no poder.
PIB tem crescimento de 1% em 2017 e fecha o ano com 6,6 tri. Produto Interno Bruto do Brasil. A soma de todas as riquezas produzidas no país fechou o ano de 2017 com crescimento de 1%, na comparação com 2016. Aqui já está a grande farsa, a grande mentira. Não existe estatística. Eu não sei se vocês sabem, mas existia, inclusive, um curso de grau universitário de estatística. Era um cursinho difícil, pouca gente sabia fazer. Delfim Neto era um crânio nisso. Mas não se encontrava fácil os estatísticos. Quando era para fazer recenseamento, então era aquela correria pelo Brasil afora. Eu, inclusive, tive de suprir uma vez dentro dessa área aí, porque eu não era um estatístico, mas como engenharia, como engenheiro da intelectualidade humana, eu sei destrinchar coisas difíceis e dentro de pouquinhos dias aprendi a coisa ali. Tá? Então, aqui tem a grande mentira. 1% na comparação com 2016. Isto quer dizer que o Brasil vive às cegas na contabilidade pública. E aí vem a sonegação também, que daí eles complicam a vida dos empresários. Mas como é que o empresário vai ter uma contabilidade séria se não existe parâmetros, não existe onde ele basear os lançamentos contábeis dele? Aí os contadores ficam tudo aí também na mesma situação do Tesouro Nacional, inventando coisa para lá, inventando coisa para cá, e aí solucionam a coisa de que jeito? Os fiscais, isso em todas as áreas, os fiscais chegam para receber a bolada deles, cada final de mês, ou cada 2, 3 meses, ou cada balanço, cada empresário tem o seu jeito lá. Aí recebe aquilo. Aqui em Brasília, inclusive, eu tenho vários empresários aí, meus amigos, ficam contando que das 9 horas até as 11 é a hora deles receberem os bandidos. Os bandidos chegam e com o braço esquerdo assim no balcão e perguntam para o caixa, tá pronto o nosso? Mas eles já deixam pronto ali, tá? Ela entrega e ele diz muito obrigado e vai embora. Daí, das 2 horas até 4h30, 5 horas, eles ficam esperando os bandidos da fiscalização. Aí chegam também, e o nosso está pronto, eles também dão o deles ali e vai embora. Esse aí é a base contábil do Brasil. E por causa disso, o capital externo fugiu tudo daqui. Porque eu também, se tivesse dinheiro para aplicar, eu não aplicaria aqui. Aliás, a gente tem alguma coisinha, mas é lá bem longe daqui. Não é que aplicar dinheiro num país que anda às cegas? Quem vai garantir para mim o lucro da minha aplicação? Na época do regime militar, vinham os aplicadores de fora, Delfim Neto chegava no Ministério do Planejamento ali, chegava o Delfim Neto apresentava, olha aqui, tem todas estas áreas aqui, esta aqui dá tanto de lucro, esta aqui tem alguns percalços que precisamos corrigir e tal. Quer dizer, sobrava dinheiro, a gente não conseguia empregar todo o dinheiro que o mundo oferecia para o Brasil. Tinha estatística. Os militares levaram 19 anos para colocar o Brasil sob controle estatístico. Você falava muito em estatística. Tinha gente, inclusive, fazendo cursinhos sobre estatística aí. Era a moda do momento. Porque sem estatística não se estabelece um sistema contábil no país. E não se estabelecendo um sistema contábil, a contabilidade, a economia anda às cegas. Ninguém sabe quanto eu ganho, ninguém sabe o que tem de aplicar, aonde vai aplicar, o que dá lucro, o que dá prejuízo. E é isso aqui. Sabe quem foi que fez isso aqui? Paulo Bernardo, Mantega e Meirelles, junto com a Dilma. Na época do Lula mais do que analfabeto, então mas ele compreendia as coisas. Aí, vê, o primeiro
ministro da economia que ele colocou? Um médico. Imagina. Mas o médico, acostumado a fazer diagnósticos, então ele tem uma mentalidade mais ou menos matemática. E se não fosse ladrão do jeito que era, até teria sido um razoável ministro da Fazenda. E por esse caminho andou o Brasil. E está chegando até agora. Não podia ser diferente com o Meirelles comandando a economia. Comandando a roubalheira do Brasil, porque é mestre em roubar o país. Tem uma fortuna sem tamanho aí, em planejamento de roubo de emprego, sonegação de imposto, tudo. Isso aí vai vir tudo à tona. Nós estamos já com as retaguardas dele, já tudo dominado. Mas vamos nos ater aqui à economia. Bem, fechou o ano com 1% na comparação de 2016. Então vamos ver o que era 2016. 2016 era um país falido. A falência do Brasil foi decretada, apareceu no mundo em 2014, quando as empresas controladoras do crédito excluíram o Brasil do crédito internacional. Fui eu que fiz a denúncia. Se eu fiz algum mal para o país, estou confessando agora aqui. Só que se eu não tivesse feito aquela denúncia, o Brasil ia sofrer um bloqueio econômico, porque o milagre já estava sendo perseguido pela inteligência internacional, da onde um país subdesenvolvido, um país miserável, está financiando obras gigantescas, bilionárias, em 23 países do mundo, e inclusive umas coisas bem malucas, ninguém conseguia entender, né? O Porto de Mariel, Cuba não tinha o que exportar, Cuba só produz charuto, e o charuto estava também em declínio, porque quase todos os países do mundo já não querem mais o vício do cigarro. E exportar charuto num porto daquele tamanho era o plano do furo de São Paulo com o Estado Islâmico. Eles pretendiam dominar o mundo. Coisa de maluco. E aí fizeram o Porto Paranaguá, aliás, o Porto de Mariel, e mais 3 aeroportos em Cuba para receber aviões de transportes enormes. Cuba ia ser o depósito de armas deles para atacar os Estados Unidos. Coisa de louco. Mas fizeram isso. Bilhões e bilhões, de onde sair? E construção de viaduto na Argentina, construção de coisas para lá, 23 países. Na Europa, aliás, na África inteira lá. E aí, a inteligência internacional estava em cima, onde que sai esse milagre. E logo foi descoberto, antes que chegassem aqui, eu fiz a denúncia. Não, a coisa aqui é o seguinte, fizeram aqui, inventaram o socialismo monetarista de Estado sem economia. Foi difícil no início para entender, mas como funcionar sem economia? Muito simples. Através de falcatruas contábeis, criaram ativos, eles modificaram a lei de emissão. Então, a lei de emissão do real era baseada no dólar americano. Isso fui eu, inclusive, que dei a dica. Na época do Plano Real, estava muita gente incomodada, quer dizer, sofrendo nas garras dos bancos, agricultores já perdendo as propriedades, tudo. E aí eu não vencia atender todos eles como advogado. Aí eu escrevi um livro, Sistema Financeiro, Marginalidade Estatal, Banqueiros ou Bandidos. Isso porque eu quis colocar um anúncio na Globo, para explicar alguma coisa para o povo aí. A Globo me pediu 520 mil reais por 30 segundos no Fantástico. Daí, eu consultei uma editora da maçonaria, e eles me cobraram só o papel e a tinta lá para imprimir 1000 volumes. Eu escrevi aquilo, deu um problema sério daí para o governo,
porque eu tive de denunciar o Tratado de Waterloo, que era uma vigarice, um estelionato americano. O dólar americano não tinha laço nenhum. Eu tive de denunciar aquilo com um problema sério. E aí, o nosso real, o livrinho, inclusive, eu comecei a dar alguns para o PT ali, que eles me pediram, e através daquilo ali, bem, seu real está atrasado em $1. O dólar é um estelionato, não tem como converter o real pela riqueza de laço, então o que nós vamos fazer? Mudaram a lei e colocaram as emissões de real pelos ativos líquidos. E aí o que fizeram? Inventavam ativos líquidos. As falcatruas contábeis era feito o seguinte: quando faltava, por exemplo, recurso para eles fecharem o balanço de pagamento com superávit, então eles tinham todas as empresas que agora daí a Lava Jato e a Polícia Federal trouxe à tona aí, tudo bandido, terrorista, infiltrado na iniciativa privada do Brasil. Inclusive brasileiros metidos nisso aí, como é o caso da Odebrecht, dessas empreiteiras todas aí. Tudo bandidos, tudo terroristas. Mas aí eles faziam o seguinte, inclusive com grupos aí deles aí, de supermercados, de produtores, o Maggi era um desses aí, é também, tremendo de um safado. Aí quando eles precisavam de nota só, o Manteiga precisava, olha, agora nós precisamos de tantos bilhões de dólares de reserva no Banco Central. Aí o Maggi dava lá uma nota fria lá de tanto, o outro vinha com uma nota fria de tanto lá, e aí eles faziam o superávit. E outra falcatrua. Eles renegociavam a dívida pública do país. Por exemplo, tinha lá quase 1 trilhão de dívida pública. Aí eles renegociavam lá 500, 600 bilhões, todo ano. E aí aquela dívida renegociada, eles lançavam como crédito. Uma vez eu interroguei um especialista, eu chamava especialista, o pessoal que fazia isso. Interroguei um especialista deles. Como é que vocês lançam aí como crédito? Onde que vocês buscam isso? Não, acontece o seguinte, que a dívida que nós pagamos, que nós renegociamos, é como dívida paga. E a dívida paga, então, aí é crédito do Brasil. Que depois, agora, o Meirelles mudou aí, dizendo que que a dívida estava sendo contabilizada pelo, como ele chama de dívida líquida. Um absurdo. Quer dizer, a dívida líquida, então, ele renegocia de um débito de 1 trilhão, ele renegocia 500 bilhões, e aí ele contabiliza como dívida líquida 500 bilhões. Os outros 500, ele contabiliza como crédito do Brasil. Só o Brasil, no mundo inteirinho, fazia isso. Isso eles chamavam de socialismo monetarista de Estado, sem economia. Não tinha economia porque a captação de recursos vinha pelas bolsas, através de emissões de títulos da iniciativa privada e títulos públicos e captações pelo BNDES. E o dinheiro que entrava aqui era o dinheiro do terrorismo. E o dinheiro do tráfico de drogas, dinheiro de todos os negócios ilícitos do Brasil. Porque ninguém que tenha dinheiro lícito ia aplicar num negócio desse. Aí se reuniu tudo, e foi o caso de o Brasil resultar neste antro de banditismo, de terrorismo, tanto que o terrorismo que estava no Afeganistão e no Iraque se transferiu tudo para cá. Porque o dinheiro deles veio tudo para cá. E agora está um problema bem sério, porque eles querem o dinheiro deles de volta. E legalmente não tem como cobrar. Aí o que está acontecendo aí, esses tempos veio uma notícia de que os Estados Unidos tiveram de mandar um pessoal para o Amazonas lá para resolver o problema dos árabes lá. E o problema está bem sério. Daqui a uns tempos a gente vai contar isso. E dentro disso aí, vem tudo destas falcatruas. Quer dizer, 2014 foi feita a denúncia. 2015, a Dilma já anunciou
a quebra do país. Aí, em 2016, quando o Temer assumiu, nós tínhamos um levantamento, isso não foi feito só por nós aqui, foram feitas pela inteligência internacional dentro dessa área aí, levantaram que o Brasil estava reduzido a uma massa falida de 1/3 do tamanho econômico dele de 2003. Você imagina? É como se nós tivéssemos colocado produto na despensa e de repente nós não produzimos mais nada e começamos a comer o que estava guardado ali e de repente nós estávamos com 1/3 só de todo aquele estoque. Foi o que aconteceu com o Brasil. Para eles sustentarem 16.300.000 famílias com Bolsa Família. E a coisa muito séria. No Bolsa Família que eles criaram, lá para o miserável lá, recebia 30% só do total. 70% ficava no caminho. Propina, pagamento de propaganda, custeio do Fumesério Internacional e 30% daí chegava lá no infeliz. E a troca dos 30% tinha de renovar o título de eleitor, porque senão não pegava os R$10 lá por filho. Aí, Temer pegou o país falido e o país continuou esvaziando o volume econômico dele. Empresas saindo todos os anos daqui. Falência e recuperação de crédito. Fora está cheio disso aí. 117,6 milhões de ações na justiça entre 93 milhões de pessoas da população economicamente ativa. A maior parte disso aí, dívidas, falências. As pessoas compram fiado, não podem pagar, aí vai a ação na justiça. E é muito advogado aí, e advogado não tem serviço, porque o país está falido, então eles começam aí, qualquer coisinha que podia ser resolvido em versão, eles mandam para a justiça. Aí a justiça emperrou também. E o que aconteceu? Mais um entrave em cima da burocracia, que já era demais, veio mais um entrave da justiça que não resolvia mais nada aí. Aí ficou tudo trancado. Daí os grandes grupos econômicos que estavam aqui no Brasil e não não concordaram em pagar propinas, foram embora. O Armar, quer dizer, esses grandes grupos internacionais aí. Ficaram os montadores de carro, por quê? As montadoras de carro fizeram um contrato com o Lula, em 2008, quando deu a crise financeira no mundo. Então, eles fez um contrato. Quer dizer, a falcatrua contábil aí, ele mantinha o lastro metálico em contas correntes, para os bancos, através do lastro metálico, manter a roda do consumo-produção, financiando o consumo fiado. Então, no consumo fiado, eles alojavam o emprego. E na produção, custeada pelas emissões frias de governo, eles tinham o controle da economia. Então, eles iam acabando, eles diziam que iam acabar com o capitalismo por aí, e não deixavam o trabalhador desempregado. Enquanto isso, então, uma economia socialista ia surgindo. Só que a economia socialista que eles fizeram surgir aí era camelô e a bandidagem do crime organizado. A economia socialista deles aí encheu o país de droga, encheu o país de armas, encheu as cidades de camelódromos. Muitos empresários, inclusive, que eu conheço, fecharam as lojas porque eram muitos impostos que pagavam e faziam 4 ou 5 lojinhas nas feiras, viraram camelô. Essa era a economia socialista deles. E hoje está se acabando também, não tinha mais quem compra mesmo nessa economia. Acabaram com o país, como acabaram com Cuba, como acabaram com todos os países da União Soviética, desse jeito.
o socialismo monetarista de Estado sem economia. Só que Paulo Bernardo Mantega Meirelles é especializado em falcatruas contábeis. E aí, acabaram com o sistema estatístico do país, para poder roubar o país, porque sem estatística não havia como controlar a contabilidade pública, não havia como o Tribunal de Contas organizar um sistema de fiscalização da contabilidade. E aí vem agora o Temer aqui. Então, por exemplo, 2016, o país estava desandando na economia. Não tinha nenhuma empresa aqui. 2017 continuou do mesmo jeito. 2007 várias empresas saíram daqui. Ali no sul do país, que ficava próximo do Paraguai, o estado do Paraná, quase todas as grandes empresas transferiram para o Paraguai. E assim foi a debandada de quem ainda tinha alguma coisa para se sustentar, saiu daqui. O agronegócio, grandes empresários do agronegócio que ainda estavam suportando a coisa, foram fazer em granjas lá, até no Congo. Aí como é que a economia poderia, em 2007, crescer 1%? Não tem como. Se ela cresceu 1%, em 2015, eu tenho as estatísticas, largaram aí. Disseram que em 2015 o desemprego era de 11.600.000 trabalhadores. Agora, quando a economia cresceu 1% em 2017, eles lançaram aqui, o desemprego está aqui, 12.600.000 trabalhadores. Como é que a economia cresceu 1% e cresceu mais 1 milhão de desempregados? Absolutamente ilógico. Aí eu estou dizendo isso para explicar para vocês por que o comunismo grancista emburrece a nação. O povo tudo burro. Aí fica no que a propaganda deles diz. Daí eles subjugam os meios de comunicação com dinheiro. E aqui no Brasil nós temos o favorecimento de nós termos um pessoal da comunicação social aí totalmente impatrióticos, desumanos, porque a pessoa que tem uma certa sensibilidade humana não faz isso. Mas eles, por dinheiro, fazem tudo. Eu, por exemplo, eu não tenho veículo de comunicação, porque todos os jornalistas que se aproximaram de mim para me entrevistar queriam dinheiro, e não era pouco dinheiro, era muito dinheiro. E eu sempre respondi: se o que eu estou fazendo é notícia, o jornalista é obrigado a noticiar isso, porque senão não tem como sobreviver. Eles respondiam o seguinte: mas se nós não cobrar o nosso serviço, nós não podemos sobreviver. Mas se vocês tiverem uma boa notícia, vocês encontram investidores nela, porque a boa notícia dá ibope. A boa notícia abre mercados, e aí os empresários precisam de mercados, eles investem nisso aí. Não fazem isso. A partir da Globo para baixo é tudo desse jeito. Aí todos eles ficam nos cofres públicos, recebendo propina do governo. E daí vem essas coisas que ninguém sabe nada de economia, ninguém sabe nada de estatística, e daí o Meirelles vem disso aqui. Atingiu 6,6 trilhões. Em 2015 e em 2016 o resultado ficou negativo em 3,5%. Aqui vem outro dado pior. Se em 2015 a 2016 a economia ficou negativa em 3,5%, ela não tinha como, de jeito nenhum, não tem, é absurdo, ela ter crescido de 2016 para 2017 1%, por quê? Ela teria de ter crescido, então, no mínimo 6,5%, para poder sobrar 1% aqui. Se ela estava, por exemplo, um balanço negativo aqui de 3,5% no PIB, não tem como anunciar um crescimento de 1%. É absurdo.
É absurdo. E ainda em cima disso, eles não podem, a verdade não pode ser falseada, aí eles tiveram que colocar aqui o desemprego de 12.600.000 desempregados. Aí complicou tudo muito mais. Isso aqui, para admitir-se, é preciso que a pessoa, além de analfabeta total, ela seja muito mau caráter se apresentar como economista. Não tem como a gente encarar um sujeito dizendo que é economista e não levantar a voz contra isso aqui. Aí você entende por que um Bolsonaro vem dizendo que há poucos dias jantou com os empresários brasileiros e cada um ofereceu 1 milhão de subsídio para a campanha dele. Esse Bolsonaro que entrevista na Rede Globo não soube responder as perguntas primárias sobre economia, e a resposta dele foi que ele ia contratar economistas para planejar a economia do país. E esse homem está despontando nas pesquisas para ser o presidente da República. Então, se nós tivéssemos uma democracia de maioria, o povo já estaria apedrejando um sujeito desse. É muito mais bandido do que os bandidos que estão sendo pressionados no Rio de Janeiro, lá pelas Forças Armadas. Porque esse bandido já matou mais de 11 milhões de brasileiros. O maior genocídio dos últimos tempos. Esse bandido com a outra bandidagem que com ele se congrega. Porque o princípio de direito acusatório universal estabelece que quem se associa a bandido ou a gangues de bandidos se faz autor nos crimes por ele cometido. Então, se nós temos quadrilhas, gangues e corporações de bandidos, isso dito pelo Supremo Tribunal Federal, na voz de alguns dos seus ministros, como é o caso de Gilmar Mendes, então não tem o que se tirar de dentro daí com condição de presidir o país. Ainda mais um analfabeto. Um analfabeto que não tem uma vírgula de capacidade cultural, intelectual, pedagógica, escrito em alguma coisa. Os discursinhos dele durante 29 anos que ele exerce mandato no Congresso Nacional, que é de ofensas verbais ali, e por quase todas elas foi condenado pela justiça. As pessoas ofendidas reclamavam e a justiça condenava ele e ele pagava sempre. Essa é o estrelismo do homem que dizem que desponta nas pesquisas. A sorte do povo brasileiro é que no dia 29 de dezembro, no patrocínio da Reação de Cidadania pela intervenção constituinte no processo histórico, eu, amparado pelas Forças Armadas, que nunca, desde o dia 19 de abril de 1648, quando elas nasceram na nação brasileira no Monte Guararapes, até agora, nunca deixaram a pátria desamparada. E então, me ampararam para a gente fazer essa reação de cidadania pelo foro de soberania. Não com armas, mas pela Constituição, pela lei. A lei sublimando-se à arma. Porque a razão, sustentada pela lei, diz o apóstolo João, que é o poder de Deus. E o próprio Cristo confirmou isso. A palavra tem poder. A palavra baseada na Constituição da República, de um jurista, que por capricho do destino, ajudou a escrever ela.
E depois, não sei porquê, acabei eu no patrocínio da salvação do país, da nação brasileira, usando pela primeira vez nos 30 anos de promulgação da Constituição, salvando o país, graças à retaguarda das Forças Armadas, porque senão tinham me matado. E em mês de dezembro, então, chegamos ao final do procedimento interventorial forense. E dali para cá, então, estou eu com a carga sobre os meus ombros, já não mais como patrocinador da reação de cidadania da nação, mas como interventor constituinte interino da República, agora precisando do Palácio do Planalto para começar o expediente da presidência da República lá dentro. Mas como nós não queremos briga, estamos aproveitando o tiro no pé que eles dão, usando a recomendação do samurai de usar a força do inimigo. E foi o que nós fizemos. Aliás, esse aí é o meu segredo forense, sempre foi esse. A força do inimigo. E na guerra eu sempre fui escravo da lei da guerra, de bom senso da guerra. O herói não é o que morre pela pátria dele, mas é o que faz o inimigo morrer pela pátria dele. E é o que nós fizemos. Conduzimos o processo interventorial por essas leis. E eles chegaram ao suicídio do poder. E agora eu acredito que dentro de algumas horas ou de alguns dias a gente vai estar despachando normalmente no Palácio do Planalto, cultivando e mantendo a nossa tradição de fraternidade nacional. Porque, como magistrado supremo da nação, eu não posso ter despeitos, eu não posso ter suscetibilidade, eu tenho de ser impessoal. Então a população, o povo fala aí em matar, em castigar, e tudo. A magistratura suprema do Estado é que vai decidir sobre isso. E eu sou totalmente avesso às penas cruéis. Jurista não pode ser defensor disso. Então somos todos brasileiros, os brasileiros bandidos, os brasileiros beatos, os brasileiros santos, os brasileiros pecadores, para mim, são todos brasileiros. O Poder Judiciário, o aparelho repressor do Estado, vai cuidar disso dentro dos preceitos constitucionais. Então, inspirando ao inimigo esta confiança, parece que o bom senso está florando do outro lado. E vamos fazer essa travessia como pessoas racionais, espiritualizadas e que detestam a morte, como Baco lecionou há várias décadas atrás. As guerras sempre acabam por onde deveriam ter começado, pela paz. Então por que não se começa ela por aí? Chegamos a isso. E eu estou muito feliz. Preocupado, é claro. Pegando um país arrasado, um povo desempregado e passando fome. Mas estou tranquilo, porque temos um patrimônio de 243 trilhões de dólares. Eu ajudei a levantar isso aí. Não é conversa. Eu sei onde estão as riquezas. Localizamos tudo. Temos ouro que dá para chapear a terra. E em cima desse levantamento, já colocamos nos foros internacionais a nossa notificação de que o nosso real ouro é que vai lastrear o sistema financeiro internacional, enquanto não tiver alguém que apresente lastro melhor do que o nosso.
Acabou o Brasil colônia. Acabou o Brasil de chapéu na mão. Acabou o Brasil inclinado perante o mundo. O Brasil que está começando agora é aquele que Frei Henrique de Coimbra instalou no dia 26 de abril de 1500, quando entregou a terra descoberta em posse para Deus. É esse Brasil que está surgindo agora, com Deus no comando, as Forças Armadas atrás e o povo na retaguarda. E eu, com a obrigação de corresponder a esse trinômio. Deus abençoe vocês. Durmam com os anjos. Muito obrigado.